A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, verso de número 35. Você já encontrou? Feche os seus olhos mais uma vez. Leva o teu coração até o trono da graça. Do trono do Senhor vem comando, poder, revelação, vida. Todo o tempo. Não tem um só minuto, um só segundo em que o trono do Senhor perde o poder, perde a autoridade, perde força, perde visão sobre a terra. E a palavra diz que os olhos do Senhor passeiam sempre sobre a terra. E Ele quer encontrar aqueles que têm disposição de se entregar, de obedecer, aqueles que querem ser um com Ele. Senhor meu Deus, nós te damos graças e nós te pedimos: acampa os teus anjos guerreiros aqui neste lugar. E nós te pedimos: seja o Senhor, o próprio Jesus Cristo, que é o edificador da igreja, aquele que é o cabeça da igreja, que venha o poder de Jesus Cristo agora e envolva a sua igreja, envolva os projetos, planos que o Senhor tem com o teu povo. Vai quebrando as cadeias do inferno, vai quebrando, meu Deus, as cadeias hereditárias, as maldições que se estabelecem por vínculo, por herança, que flua do tabernáculo do céu o sangue do Cristo crucificado e venha cobrir os nossos pecados, iniquidades e transgressões e estabeleça o teu trono aqui neste lugar e que possamos nitidamente, sem nenhuma dúvida, ouvir a tua voz. E se tiver alguém querendo te escutar, fala. Se tiver um só querendo te escutar, alguém que seja relevante saber, ter certeza e compreender que o Deus eterno quer falar com ele e com ela, fala e o teu povo te ouvirá. Guarda-os, destrói toda obra feita contra este lugar, destrói toda oferenda, toda praga, todo sentimento de revolta, de dor, canalizado contra o ser da tua igreja. Lança por terra e dirige-nos, Senhor, Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca, deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina a sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá a sua filha em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Somente até aí, você pode se sentar. Deixar projetado o verso número 27. Aqui Paulo está entrando em algumas particularidades do modo de vida,
celibato, não celibato, o poder da família e como agir. E um enfoque é dado ao Paulo a respeito de coisas cotidianas, né? Sabe, muitas das vezes a pessoa ela se prepara para enfrentar o inferno e ela é derrotada por não saber lidar com a sua própria vida, por não conhecer os limites do seu próprio coração, por não conhecer as intenções da sua própria alma. Por isso o apóstolo Paulo traz essa instrução que tem a ver com o modo ordinário, né? o modo simples, o cotidiano da vida dos crentes. Mas o enfoque de Paulo é que os crentes entendam que o conhecimento do querer de Deus a respeito da sua vida não é para lhes impor restrição. Esse que Paulo quer trabalhar. Paulo disse: Deus não quer te restringir. Deus não quer tirar de você algo que você queira. Deus não está aqui para te forçar. Deus não tem o intuito de te contradizer. Deus tem o intuito de te revelar como é que se vive aqueles que foram por Cristo Jesus comprados na cruz do Calvário pelo sangue derramado. É isso que Paulo diz. Ele diz assim: estou dizendo isso, e ele fala de uma série de instruções que nós não vamos focar nisso, porque não é o caso, mas ele diz assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Nós começamos hoje a nossa campanha da virada para o ano de 2023. Pastora Cris, por que essa igreja faz uma campanha da virada? Para nos preparar para, no ano que está por vir, sermos vitoriosos naquilo que Deus tem para nós. Este é o intuito da campanha da virada, para nós estabelecermos fundamentos e estabelecermos também situações, para que dentro da nossa alma esteja o rudimento da palavra fundamentado, para que possamos lidar no dia a dia de todo o ano de 2023, sabendo onde é que a gente quer chegar, para termos a força de Deus nos revelando e nos guiando e nos alavancando. Amém? Então a gente precisa entender que engraçado, né? Qual é o tema da campanha da virada esse ano, pastora Cris? Esse ano vai ser o ano 2023, esse é o ano da manifestação dos consagrados a Deus, é o ano da consagração. E é interessante que eu fiquei tão contente quando o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração, porque consagração é a natureza do ser da igreja. Então o Senhor está nos validando como seu povo. Qual é a característica principal? Qual é o DNA da igreja? Consagração. Pastora Cris, o que é uma consagração? Você encontra o Espírito de Deus junto, agindo junto, se movendo junto, unido à igreja. Consagrado é algo que nasce para atender a Deus junto com a força dada pelo próprio Deus. Isso é consagração. Aí nós temos vamos ler alguns textos que mostram que não só a igreja, Paulo que está chamando a igreja a viver como consagrada, mas desde o Antigo Testamento, Deus chama o seu povo, o povo de Israel, o povo eleito através da fé de Abraão, para viver de maneira consagrada. Lá em Levítico, no capítulo 20, nos versos de número 7 e 8, Moisés escreve assim: consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou santo, o Deus de vocês. O 8 diz assim: obedeçam os meus decretos, pratiquem-nos, eu sou o Senhor que os santifica. Então, qual é a natureza da igreja? Conhecer a vontade de Deus e se tornar conforme essa vontade pelo conhecimento e poder do Espírito Santo.
todos os alvos da igreja, todos os seus alvos, porque você não deixa de ser igreja. Você não vai embora da igreja, a igreja que vai embora para casa. Porque a igreja não são essas paredes, a igreja somos nós. Então, tanto os seus alvos pessoais, como os seus alvos familiares, como o seu alvo no serviço a Deus, eles terão a presença física, revelada e determinante do Espírito Santo de Deus. É isso que nós vamos buscar até encontrar, até que isso aconteça, até que seja uma realidade. Em Números, no capítulo 15, no verso de número 40, Moisés escreve assim: assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão, fala comigo, um povo consagrado. Em Malaquias 2, no verso de número 15, o profeta registra assim: não foi o Senhor, olha só, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência, fala comigo, consagrada. Você entendeu isso? Você entendeu que pela fé você é essa descendência consagrada? Um só corpo, um só espírito? Entendeu isso? Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, mas o que nos interessa o desejo de Deus em criar um povo que tenha um destino planejado pelo céu. O maior exemplo de consagração na Bíblia, o mais conhecido, é o de Sansão. Está lá no livro de Juízes, no capítulo de número 13, e vamos ler alguns versos a partir do verso 1, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprove, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará, dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhes perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará, dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. E quando ele estava sentado no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. E Manoá levantou-se e seguiu a mulher, e quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o que falaste com a minha mulher? Sim, se ele. E quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino e o que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que eu lhes ordenei. O verso de número 15 diz assim: Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer um cabrito. Agora o verso de número 18 diz assim: e ele respondeu: por que pergunto meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou o cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre a rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu,
ao céu, o anjo do Senhor subiu em chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Somente até aí. Então, há 40 anos de cativeiro que o povo de Israel vivia sobre os filisteus, e Deus manda um anjo visitar uma moça estéril, já velha, e ele diz a essa moça que ela engravidará, sendo estéril, e ela terá um filho, e ele dá uma série de restrições, que é o voto de nazireado, e ele diz assim, ele tem que cumprir todas essas restrições, ele não pode cortar o cabelo, não pode tocar em cadáver, ele não pode beber bebida alcoólica. Por quê? Desde o dia que ele nasce, ele é um nazireu, e ele nasce com o propósito de libertar Israel das mãos dos filisteus. Interessante que a preocupação do pai do menino, Manoá, ele pergunta para o anjo assim, como é que eu devo criar esse menino? 2 gerações, né? Se a gente se considerarmos 20 anos cada geração, 40 anos de cativeiro, 2 gerações, 2 gerações fazendo tudo que é errado diante do Senhor. Hoje eu queria trabalhar um pouco sobre o tema da consagração, porque as pessoas não conseguem entender o que é ser um consagrado. Quem não consegue entender o que é ser um consagrado, não consegue entender o que é ser parte do corpo de Cristo. O que é ser parte da igreja do Senhor. Por quê? Porque a maioria das pessoas acham que ser consagrado é saber o que é que Deus tem, saber dos projetos, dos sonhos, e ficar parado como se fosse um espectador. Não no sentido de expectativa, né? Estou eufórico, mas um espectador no sentido daquele que assiste. Deixa eu ficar parado e eu vou assistir para ver se a palavra que me foi entregue, se o que Deus me revelou na sua palavra, se a oferta que eu levei no altar, se a campanha que eu fiz, se os votos que eu fiz em Yom Kippur, se vão acontecer, vão surtir efeito. Mas a característica principal da consagração é que o consagrado, ele é agente. O consagrado, ele é protagonista da sua história. O consagrado, ele faz e Deus faz junto com ele. O que foi dito ao povo de Israel? Aonde puseres a planta do vosso pé, ali você vai possuir. Aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você tocar com a sua mão, vai se tornar abençoado. Peraí, nós vivemos uma era em que a igreja se encontra completamente fatalista. O que é o fatalismo, né? É quando eu entendo, assim, dizendo de maneira resumida, o fatalismo é leem os fatos à deriva do barco. Eu não tenho controle. As coisas acontecem porque acontecem. E Deus elegeu na terra um povo para fazer as coisas acontecerem. Faz parte da oração que Jesus Cristo ensinou. Venha a nós o teu reino. É eu que preciso pedir. Eu preciso entender que o Deus da Bíblia, ele não é o Deus do ali. Talvez você está pensando que Deus, seu Deus, ele vai agir na tua vida o ano que vem, semana que vem. Não, ele vai agir na tua vida hoje, quando tu agires. Se você não agir, Deus não agirá. Pouquíssimas coisas Deus age de maneira soberana. A maior parte dos eventos, eles são desencadeados pelo o seu povo. Neste ano, que é o ano da manifestação dos consagrados, o ano da consagração, cabe à igreja fazer uma escolha. O que você quer ser? Protagonista ou espectador? O que é que você quer ser?
E aí a gente precisa entender que Deus tem conosco 3 áreas onde Ele quer agir, mas Ele quer que eu haja. Ele quer que eu apresente diante dEle a minha vida social. O que é a minha vida social? A minha vida com o próximo. Eu determino quais são os amigos que eu vou ter, quais os amigos que vão chegar bem perto, como eu vou permitir que as pessoas me tratem, como eu vou tratar as pessoas. Eu decido. Eu sou o protagonista. Eu decido. A vida, ela não decide por mim o quanto que as pessoas chegarão perto de mim, onde eu vou chegar. Onde você quer chegar no ano que vem? Mas Deus é que sabe. Não. Você que sabe. Você sabe que os crentes correm atrás de profecia para saber o futuro, mas Deus, Ele nos revela o futuro. Como, pastora? Quando Ele coloca sonhos no nosso coração. Os sonhos que Ele coloca no nosso coração é o vislumbre do que Ele tem para nós amanhã. É aquilo que nós não temos, mas Ele tem para nós. Então precisa de acontecer uma dinâmica, onde eu, junto com o Espírito Santo, consciente do que Ele tem para mim, chego lá, né? Uma outra dimensão, né? Eu comigo mesmo, eu com a minha alma. Quem decide sou eu. Eu vou me deixar governar por desejos? Quais? Eu vou me deixar governar por sentimentos? O que é que vai me nortear? Eu terei conhecimento da minha alma? Eu conhecerei os meus limites? Eu conversarei com a minha alma? Eu farei com que a minha alma se renda ao Senhor? Eu trarei calma para a minha alma? Eu escolherei o que é que a minha alma vai se lembrar diante da estrada que me foi colocada pelo Senhor? Eu decido. Entende? O que você dá para a sua alma? O que você dá para a sua alma? Pastora, eu quero santidade, porque eu quero castidade, eu não sou casado, tá bom. Mas aí você escuta o quê? Música romântica? Como é que são os filmes que você assiste? É combustível que você está dando para a tua alma. Com quem você conversa? Quais as conversas que você alimenta? O propósito de como você vai viver é responsabilidade sua. O poder para viver do jeito que você determina vem da sua comunhão com Deus, do quanto você busca, do quanto você entende, do quanto você se rende. Deus quer que você defina também o seu relacionamento para com Ele. Qual o seu nível de intimidade com Ele? O quanto você conhecerá da Bíblia, o quanto você orará, o quanto você adorará, louvará, o quanto você plantará, o quanto você servirá, o quanto você desafiará com ofertas alçadas, o quão fiel você será para desafiar o devorador, fazer prova com o céu. Você que decide. Você é o protagonista, você é o consagrado, você já recebeu, presta atenção, você já nasce com um poder almático, o anímico, o poder da sua própria alma. Qual é o poder da alma do ser humano? Fazer o que quer. Dá para ver. Heitor Emanuel, 1 aninho de idade. Quando ele quer, ele quer. E quando ele é negado, ele pega a chupeta e pá! É um sinal. O que é isso? É a liberdade de escolher. Seu poder, você já nasce. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário te deu outro poder. Qual o poder que Ele te deu? De obedecer a palavra de Deus. Já te foi dado esse poder. O poder de estabelecer limites.
É você que estabelece os limites. Mas eu queria falar de dificuldades que atrapalham os consagrados de fluírem com Deus. Pastor, o que pode me atrapalhar? Eu já entendi que eu sou povo adquirido, nação santa, sacerdócio leal, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Já entendi. Entendi que Jesus Cristo me perdoa. Ok, tá bom. Pastor, então tá bom, eu vou pegar, entendi, a senhora também só não falou, que eu já entendi. Vou pegar uma folha, vou escrever as minhas determinações, definições, eu vou apresentar para o céu. Já entendi isso também, vou deixar as coisas claras para mim, minha parte, amém, entendi. O que pode atrapalhar uma pessoa a agir com Deus? É isso que nós queremos falar. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar está lá no livro de Jonas, no capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do verso número 1. Você conhece a história desse profeta, não conhece? Não tem ninguém mais espectador da vida do que o Jonas. Não tem ninguém. Jonas, ele nunca esteve, a alma dele nunca esteve presente em nada que Deus lhe revelou. Pastora, o Jonas amava a Deus? Amava. Era um profeta, ele amava a Deus. O Jonas conhecia a vontade de Deus? Sim, conhecia. Qual o problema do Jonas então? O Jonas não gostava dos projetos que Deus tinha para ele. Peraí, qual é o primeiro ponto que pode atrapalhar um consagrado de viver aquilo que Deus tem para ele? Não gostar de Deus e não gostar da maneira que Deus venha trabalhar com você. Pastora, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que eu gosto de todas as formas que Deus trabalha comigo. Mentiroso e pobre. Não gosta. Por que não gosta, pastora? Não tem nenhum crente que gosta de descer na casa do oleiro. Não gosta. Por quê? Porque ali ele vai te amassar, ali ele vai te quebrar. Deus já te quebrou? As pessoas se colocam em situações difíceis, se colocam na mão do demônio e falam que Deus quebrou elas. Não é quebradura de Deus. Quando Deus te quebra, você entende, fica claro para você o seu pecado, a sua má intenção, a sua má índole, sabe? O quanto você é incapaz, o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho da sua incapacidade, e ele diz, nasci não pode, te quebra, pá, e te arrebenta, pá, e é muito dolorido, porque você vê todos os seus castelos de areia pro chão, e não sobra nada, e você sabe que nem desistir não pode, porque Deus trabalhou com você, e você ainda tem que se alegrar e agradecer. Não gosta, a gente permite, a gente persiste, a gente atravessa, mas gostar? Não gosta. Não, de jeito nenhum. Não tem como gostar, né? Uma outra imagem do trabalho de Deus na vida daqueles que Ele ama. O ouro refinado no fogo pelo ourives. Onde a sua fé é desafiada até o último limite. Quem gosta? Não, você não gosta. É terrível, é difícil. Fala, Senhor, eu amo Deus. Senhor, eu te amo. Eu amo a tua forma de tratar e trabalhar comigo. Eu sou grata por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas o que eu estou passando, eu não gosto. Não tem como a pessoa gostar, né? E as maneiras que Ele nos trata, né? Ele nos ensina. Ele nos ensina de diversas formas. Ele nos corrige. Ele nos exorta, Ele fala, Ele fica em silêncio. E quem é que gosta? Você gosta do silêncio de Deus? Não tem nada mais desesperante. Mas quando Ele está calado, Ele também está falando. Só que através do silêncio. E a gente não sabe entender através dos silêncios do Senhor. Então a gente precisa entender... Pastora, eu quero ser vitorioso no ano da consagração, não quero perder essa unção que o céu vai mandar para essa igreja. Porque a campanha da virada é uma unção que Deus manda para a igreja. Inclusive,
Nós estamos chegando no final da campanha da virada de 2022. E qual é o tema da campanha da virada de 2022? Alguém lembra? Você sabe o que eu descobri? Orando a Deus, conversando com a pastora Priscila, com a pastora Débora, com a pastora Leide, o que é que nos falta aqui? Não falta palavra, não falta unção, não falta maravilhas, não falta livramento, não falta colaboração, não falta companhia, não falta acolhimento, não falta nada. E por que a obra não cresce como deveria crescer? Falta excelência. Dá uma olhada, falta excelência. Pastora Cris, o que é excelência? É quando Deus trabalha dentro de você e você faz para Deus. Você não faz com foco no outro, nem com foco em você. Você faz com foco em Deus. Isso é excelência. Está faltando em todos os ministérios: pregação da palavra, louvor, dança, evangelismo, ação social, de homens, de mulheres. Eu não sei quantos dias faltam, alguém fez a conta? Quantos dias faltam para acabar o ano de 2022? 34? Ou 35? É uma pista, né, pelo menos. 34 ou 35 dias. O ano ainda não acabou. Deus está aqui com esta unção para entregar para você. Aí talvez você vai dizer: pastora, mas eu pedi. Eu até determinei, assim como a consagração, a excelência, de te explicar um negócio. Deus não vai te dar excelência para você ficar aqui trancado com a bunda colada na cadeira, julgando e avaliando o ministério do outro ou o seu. Pastor, mas a gente está se consertando e louvando. Tá bom, se é para adorar, pedir para o Senhor te recolher. Aí você já adora mais de perto, junto com os anjos. Não é só para adorar, é para sair e para cumprir, para fazer acontecer aquilo que Ele quer que faça. Nenhum amém, nenhum aleluia, mas amém. Vamos seguir. Você entendeu? Pastor, eu quero arrebentar no alto da consagração. Tá bom. O que é a consagração, pastora Cris? É quando o Espírito Santo desce, se une ao seu espírito de maneira profunda. Então, se você tiver que andar quanto tempo você vai andar, quanto relógio você vai andar, ser transladado, você vai também. Chamar no mundo espiritual, você vai chamar, determinar lá, ligar, desligar. Essas coisas. Mas, pastora, eu decido a hora, como e por que não? É Deus, senão tu és um feiticeiro. O grande engano da feitiçaria é esse: o feiticeiro acha que ele comanda. E, na verdade, sendo enredado e a alma sendo levada para o inferno. Então, eu preciso entender que eu preciso estar junto com Deus, no plano de Deus. É quando você olha para Deus e fala assim: um filho teu não foge à luta. Verás que um filho seu não foge à luta. É para chorar, vou chorar. É para lutar, vou lutar. É para jejuar, vou jejuar. É para só ficar vivo, eu só vou ficar vivo. Se tiver que enfrentar a morte, eu vou morrer. Eu vou enfrentar. E se tiver que morrer, eu morro. Outra conversa não tem. Porque eu não aceito um outro tipo de vida que não seja para a glória do seu nome. Isso é fala, ação, desejo de um consagrado. Então vamos lá. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ou seja, Deus deu uma ordem para ele ir para a nação de Nínive e pregar a palavra para, se a nação se arrependesse, Deus não mataria. E se não se arrependesse, mataria. Quando Jonas soube que estava sendo enviado para pregar para Nínive, ele ficou profundamente descontente. O que é que Deus tem te chamado para fazer se tem ficado profundamente descontente? Pastora, Deus me mandou perdoar, Deus me mandou dar mais uma chance, Deus me mandou trabalhar com fulano, Deus me mandou...
ficar casada, como Paulo falou, ficar solteira. E Paulo não deu ênfase a casado ou solteiro. Ele deu ênfase à consagração. Se casar faz bem, se não casar faz melhor. Mas aqui, essas coisas não importam. Peraí, o consagrado, ele que trabalha com a alma dele. Ele diz assim, ó, você está com mágoa, você está aborrecido, você está sentindo que as pessoas estão lidando com você com ingratidão, você está se sentindo resistido, tá legal, você acha que não tá legal, você é uma pessoa que as pessoas só erram com você uma vez, é você que determinou isso. Você determinou isso? Pastora, comigo faz uma vez só, desdetermina. Não estou esperando Deus fazer a obra, quem determinou? Foi você, quem tem que desdeterminar. Você está conseguindo me compreender? O Jonas ficou profundamente descontente, e ao invés dele dizer assim, Jonas, peraí, cara, quem está com raiva é você, mas quem te mandou foi Deus. Olha a discrepância, Jonas. Deus mandou você, então Deus tem mais razão que você, cara. Trata de ficar contente só porque Deus te mandou que seja, e vai na fé. Não. Além de ficar descontente, ainda ficou furioso e veloz. Tudo bem que de navio, quase que deu Velozes e Furiosos. Correu pro navio, descontente, furioso, mar adentro, numa direção contrária a que Deus te mandara ir. Presta atenção nessa oração aqui. Eu sei que não tem identificação nenhuma, tá? A gente está lendo só para conhecer a palavra, não tem identificação aqui. Então vamos lá. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei e fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Entendeu essa oração? Olha para mim. Tem oração mais passiva do que essa? Hã? Tem oração de espectador mais do que essa? Pastor, por que Jonas aqui está sendo espectador? Porque ele entrou em conflito com o temperamento dele, com a ruindade dele, com a maldade dele, com a desobediência dele, e ficou. E o projeto que Deus tinha com ele? Segundo plano. Não tem gente que é assim? Mas o que eu passei, mas o que eu sofri, mas o que fez comigo? Mas e eu enquanto a mim? Aqui Deus, ser um consagrado, entenda, o Senhor é Deus. Quem determina, quem revela, quem manda, quem desmanda, é Deus. Cabe a você adequar a tua alma ao mandamento de Deus. Você entendeu isso? Ou não entendeu? Eu jamais quis ser pastora. Nunca. Nada a ver. Era uma piada de verdade, né? Não vou entrar nisso. Eu ser chamada. Tá bom. Mas, dos trabalhos que eu tinha na igreja, o que eu gostava de fazer? Trabalhar com jovem. Trabalhar com jovem. Aí o Senhor me chama para pastorear. Aí você me responde: essa igreja é uma igreja de jovem? Tem igreja que a maioria é jovem. Isso aqui é? Não. Não é pelo meu gosto? Não. O meu gosto seria uma igreja. A maioria seria jovem. Menos velho, mais jovem. É muito bom trabalhar com jovem. Entende rápido, se adapta rápido à mudança, tem força, entendeu? Vai, topa tudo, é tudo mais leve. É outra vida trabalhar com jovem. Outra vida. Quando a pessoa, pastora,
a maioria pelo menos, né? Tem gente que nasce velha. Ai, tô cansada, não vou, não posso. Ai, isso e aquilo, não dá, pelo amor de Deus, nasceu velho. Mas eu tô falando jovem que nasce jovem. Porque não se trata de mim. Eu disse para minha alma que nós íamos fazer o que o Senhor tinha para nós fazermos. E que nós faríamos com alegria. Preferências, você pode ter, ela vai valer? Não. Ela tem que te entristecer? Não, também. Jonas não, meu Deus. Jonas não disse para Deus nada que remetesse ao projeto, ao sonho, à ordem, ao chamado que Deus tinha para ele. Aliás, que congruência tinha nesse cara, nesse Jonas? Ó, Deus manda o cara aí para Nínive, ele pega um navio para Tarsis. É doido. Quando a tempestade vem por causa dele, ele manda os marinheiros matar ele. Jogar no mar é o que você acha? Jogar a pessoa no mar no meio da tempestade é o quê? Matar. Ele diz assim, é por minha culpa. Me joga no mar. E o problema de vocês está resolvido. Aí Deus manda um grande peixe, engole o cara, vomita o cara, de volta ele vai lá, prega. Você já leu a pregação dele? Eu não vou ler por causa da hora. Se fizer isso, deve ler, aquela pregação com má vontade, sabe? Pregação de 2 frases, que é para ninguém entender e ninguém querer. Aí a cidade se converte, o rei decreta um jejum geral. Como é que o camarada fica? Mais insatisfeito ainda. Tem jeito com Jonas? Muito mais insatisfeito. O que Jonas não entendeu e que essa igreja vai entender? Essa igreja não é em cima de Jonas. O sucesso de Deus não é o teu sucesso. Você quer ser um consagrado? Pastor, eu quero voltar no ano da consagração. Então, o que você tem que entender? Entender mesmo. Entender, deixar entrar dentro de você e te governar. O sucesso de Deus não é o teu sucesso. Exemplo. Sucesso para o filho pródigo. Herança na mão, longe das vistas e da lei do pai, vivendo dissolutamente, do jeito que o diabo gosta. Pleno sucesso. Sucesso para Deus. Sem amigo, abandonado, consciente de que valia só o que tinha, querendo comer comida de porco e se achando indigno de nada. Está do jeito que está salvo. Sucesso. Está disposto a entender isso? Sucesso de Deus. Nínive. Sucesso para o Jonas. Ninguém se arrepende, mantém o coração duro, Deus vai lá e mata todo mundo, destrói a cidade inteira, uma carnificina só. Aí Jonas estaria feliz e contente. Sucesso para Deus. A cidade toda se converte, a cidade toda mergulha em um jejum e a salvação da cidade. Então, se eu quero viver uma vida de consagrado, eu tenho que entender que o que agrada a Deus não é o que me agrada. Eu não posso confundir o meu umbigo com Deus. Aí eu gosto, Deus gosta, eu quero, Deus quer. Se eu quero, Deus quer. Está dito. A gente precisa entender, grava isso. É um princípio bíblico, tá? Jesus disse assim, como andarão dois... foi dito isso, né? Abraão também disse isso de outra forma lá para o Ló. Como andarão dois juntos se não há o quê? Alguém sabe? Como andarão dois juntos se não há acordo, concordância? E Deus vai concordar com você? Não. Pastora, glória a Deus, Deus vai concordar comigo? Não. Você que tem que concordar com Deus. Se você não concordar com Deus, Deus não vai com você. Ok? A gente precisa
entender que Deus fala o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu escuto, agradeço e atendo e bombo, ou rejeito, não concordo, elevo a minha... Tem gente que vive... Sabe como é que tem crente? Claro que não é aqui, né, gente? Vocês estão entendendo? Mas tem crente que vive o presente dele hoje com base nos fracassos que ele viveu lá atrás, com base na culpa que ele carrega lá de trás, nas experiências que ele teve. Não, isso não é verdade, porque eu passei por isso, não foi bem assim. Espera aí. Negativo. A palavra diz o quê? É o que a palavra diz. A palavra não concorda com você. É você que concorda com a palavra. Pastora, eu tenho uma dificuldade de entender. Tem gente que arruma um troço, sabe? Mas aquele texto, aquele outro texto. Tem gente que fica escutando pastores de diversas denominações. E as denominações são de Deus, gente. Mas para cada um, Deus deu uma revelação. Ok? Eu estou falando revelação, fora as heresias, né? Que tem um monte por aí, né? Disso que a gente está falando, obviamente. Então, espera aí. Por que será que você não entende a palavra? Será que é porque não andas com Jesus? Você tem amigo com quem você anda? Você convive? Quando você convive com alguém, você conhece a pessoa pelo jeito que ela mexe o olho, sim ou não? Às vezes ela dá aquele sorriso, aí você olha e ela não gostou não. O quê? Estou dizendo, não gostou. Você precisa conviver com o Senhor. E a convivência com o Senhor, ela se dá através da leitura da palavra, através da oração, através do louvor, através da sua fidelidade. Eu teria mais coisas para dizer, não dá cada hora, mas eu vou dizer o seguinte. Qual o segredo para você falir o ano que vem? A gente falou até agora de como bombar. Então, também vamos dar como falir. Pastora, qual o caminho mais rápido para eu fracassar e para eu falir? Cultive dentro do seu interior culpa do passado e frustração. Deixa uma coisa que aconteceu há 500 anos abalar você hoje. Deixa uma coisa que aconteceu lá atrás abalar o teu coração, a tua emoção hoje. Alterar o teu humor hoje. Pastora, é que você não conhece meu passado. Se falar de passado, né? Meu Deus. Quem que você acha que tem um bom passado? Que se chegar de perto com a lâmpada do Espírito vai sair coisa maravilhosa de lá. Aqui não tem passado bom. Não. Existe o que você andou em retidão depois que você conheceu a palavra. Aí tem coisa bonita. É coisa feita na luz. Você está entendendo? Mas fora isso, não, de jeito nenhum não tem. Agora, o que você tem que entender? O sangue de Jesus Cristo é maior do que o seu passado. O sangue de Jesus Cristo é maior do que a sua culpa. E Ele te chama para fazer algo para Ele hoje. E Ele quer ir com você. Esse é o ponto. Não é para você ir sozinho do seu jeito. Entende? Então, pastora, então peraí. Tem gente que começa, aí vai bem, e aí, peraí. Você é um espelho dos horrores, espelhamento do horror. Quem vive do passado vive preso no horror, no que foi feito no escuro, onde Deus não estava. Mas Paulo fala que Deus escolheu-nos para manifestar. Eu queria que você falasse comigo, porque a gente já deu a hora, então você fala comigo assim: Deus me escolheu, para manifestar, a multiforme
vivida. Como a vida tem que ser vivida. Resumindo, você precisa dizer dentro de você que você vai ativar dentro da sua alma o poder do Espírito Santo, trazendo à sua memória aquilo que Deus te mostrou e te disse que ia fazer. Você entendeu isso ou não? Declarando, proclamando, profetizando e estabelecendo. E indo para os pés do Senhor quando o surto começar a vir. Porque o surto vem. E vem violento. E quando vem, parece que puxa o tapete assim, ó. E não sobra nada. Aí é você que tem que parar e dizer, não, peraí, eu tenho um Deus. Peraí, no resumo de tudo, qual é o objetivo da minha vida? Viver para a glória de Deus. Eu tenho um Deus que me salvou, que me perdoa e me mandou a pessoa do Espírito para se unir a mim, me consagrando para fazer isso. Não tem como eu não conseguir viver da maneira de Deus. O passado ele apaga, as feridas ele cura, a força ele traz, a sabedoria também, e a sabedoria e a quantidade. Sabe o que é multiforme graça? Não importa o que você fez no passado, flui sangue suficiente para cobrir tudo. O passado não vem para o presente. Vou encerrar essa reunião dizendo que o Senhor te consagrou para escutá-lo, entendê-lo, obedecê-lo e mudar a realidade. Não fique preso nas coisas da terra, seja do passado, seja do presente. Não se abale com eleição, quem vai governar, quem não vai governar. Se o presidente eleito governar, vai ser uma bênção. Mas, pastor, ele fecha a igreja, ele fecha a igreja só se a igreja se largar Deus. Porque se não largar Deus, eu quero ver fechado. Quando é que a igreja dependeu de política para ficar aberta? Ele já governou 8 anos e ele não fechou a igreja. Pastor, é porque ele não quer fechar a igreja? Sei lá. Eu sei que eu era igreja nessa época e eu orei para ele não fechar. Eu sei lá quem é ele, eu sei quem sou eu. Pastor, se der uma reviravolta e o outro governar, o Senhor vai governar também. Você está entendendo isso? Não deixa a pandemia. Vocês lembram que eu falei no começo do ano? Economizem dinheiro, se preparem, vamos orar. A pandemia não acabou. E quando a pandemia ela é um selo apocalíptico, você lembra disso? E na verdade tem 7 selos. São 7 ais. Ok? Vocês lembram disso? Tá bom. Com pandemia, sem pandemia, nada do que acontece em cima da terra pode estarrecer o ser da igreja. Pastora, mas estarrece. Esse final de semana eu fiquei sem palavras, porque eu tenho 3 filhas professoras. E trabalho no ambiente de escola. E um adolescente aqui na cidade de Aracruz. Matou, acho que já são 4 números de mortos, não é isso? E tem 4 em estado grave e feriu não sei mais quantos. Ok? A gente fica estarrecido. Nem tanto. A internet educa as crianças. Esses jogos do demônio violento, essas músicas endemoniadas. Não é o tema do sermão. Música trazem a presença de demônios. Jogos trazem a presença de demônios. Filmes trazem a presença de demônios. Pastora, mas a ideologia de gênero na escola. E eu vejo crítica, louco com isso. Claro que eu não quero isso na escola. Mas quando é que a escola forma o seu filho? Quando a sua família fracassa em fazê-lo. Porque se a sua família não fracassar, seu filho lá na escola vai ensinar a teoria de Gênesis. A escola vai ensinar para ele gênero. Ele vai ensinar para a escola Gênesis.
Isso é verdade bíblica. Isso não é triunfalismo. Triunfalismo é quando você acha que vai vencer, sendo que você não tem que fazer nada. Deus vai fazer de qualquer maneira o que você quer. Isso é triunfalismo. Quando nós pregamos que se você coloca a palavra em prática, é a palavra que prevalece, não é triunfalismo, é verdade bíblica, estruturada e estabelecida. Então, para o ano de 2023, os consagrados têm uma maneira de viver. Como é que nós devemos criar o menino? A sua maneira de ser. Não gritando, não xingando, não falando palavrão. O consagrado tem uma maneira de negociar. O consagrado tem uma maneira de empregar. O consagrado tem uma maneira de ser empregado. Como, pastora? Servindo a Deus e não ao homem. Entende isso? O consagrado tem uma maneira de ser dentro de casa. Tem uma maneira de tratar a família. Tem uma maneira de tratar os filhos. Ele constrói uma história de amor. Ele constrói uma história de fé no coração dos filhos. Bom, se coloca de pé. Você vai chamar no seu espírito para 2023 todos os territórios que você perdeu. Você vai chamar a restituição. Entendeu ou não entendeu? Levanta sua mão direita para o alto. Mão direita para o alto. Sabe que o Senhor me deu uma direção para a igreja declarar longevidade. A igreja tem o poder de ligar na terra e ligar no céu. É verdade. Você sabe que a Bíblia tem uma margem, né? E a margem da Bíblia é 120 anos. Depois eu vou trazer o texto para você. Em bom estado, em boa saúde. Não é capengando, não. E você precisa de tempo. A gente canta Maranata, mas a gente perde tempo. Eu queria que você levantasse mais alto a sua mão, assim, ó, e você chamasse o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Chama ele para habitar você. Fala, Senhor, eu não vou ser um crente que só adora, não vou ser um crente domingueiro. Não. Eu não vou ser um crente desligado de pessoas. Eu não vou ser um crente que não ama. Eu não quero também divisão. Será que caso? Será que não caso? Vou ou não vou? Como? Vendo? Não. Defina agora. Senhor, eu preciso casar, eu quero casar. A vida toda eu falei que não queria, agora estou. Entendi, eu amo da consagração. Já fracassei. Quantos relacionamentos que não deram certo? Ou quanto tempo vivendo um relacionamento péssimo? Fala, mas agora eu estou entendendo que o céu está se movendo com um novo poder, um novo momento. E eu quero tirar essas restrições. Como morreu Jonas, né? Você sabe que ele fez tudo que tinha que fazer e o livro termina com ele insatisfeito. Deus me livre. Nós não temos a unção de Jonas, não. Jonas não. Unção de Davi. Amém. Nos agradamos do Senhor. Amém. Nos alegramos do Senhor. Acreditamos no Senhor. Nós recomeçamos apesar de qualquer coisa. E sempre seguimos apesar de tudo. E nada motiva a nossa alma. Porque no centro do nosso coração, no trono do nosso coração está o Senhor. Obrigada, Deus. Apresenta a tua vida para o Senhor. E fala com Ele, Senhor, eu quero essa unção. Eu estou dando ordem. Eu quero mudar isso. Se você disser, não quero mudar, não se preocupe. Ele não vai mandar um arcanjo com uma espada, uma muda, não. Não vai fazer isso. Fala, Senhor, eu entendi. Eu quero deixar de ser essa pessoa, esse poço de mágoas. Ai,
pelo amor de Deus. Eu quero parar com essas grosseces. Pelo amor de Deus, gente grosseiro. Aqui não tem não, mas vai que tem, eu não sei. Apresenta o Senhor, fala, Senhor, eu também não quero essa vida parada não, sabe? Eu não dou passo. Eu dou assim, um passo para frente, um para trás, um para frente, um para trás. Eu não defino. As coisas ficam indefinidas. Está indefinido porque está indefinido dentro de você. Fala, eu vou sarar, eu vou viver, eu vou crescer, eu vou conquistar, eu vou terminar a obra, eu vou abrir esse negócio, eu vou terminar o curso, eu vou resgatar a minha casa, eu vou construir um relacionamento novo, eu vou. Fala com ele. Fala, Senhor, são 3 esferas. Agora eu vou falar a ordem, tá? Primeiro é você com Deus, depois é você com você, depois é você com o outro. Fala, Senhor, tu serás o primeiro. Vai estabelecendo. Tu serás o primeiro. Não há ninguém além de ti. Contigo eu salto muralhas. Eu atravesso exércitos. Se eu passar pelas águas, não morro afogado. Se eu passar pelo fogo, ele não me queima. Fala, Senhor, eu assumo agora uma existência de consagrado. Eu assumo agora hoje consagrado. Eu posso ver essa pobreza, essa miséria, essa doença, essas repetições demoníacas caindo por terra. Aleluia. Pastor, o consagrado é consagrado por quanto tempo? Até morrer. Morre trabalhando para Deus. Não tem anistia nem aposentadoria. Uma vez consagrado, consagrado. Os consagrados são os que vão entrar pelos portais da eternidade. Contra os consagrados, os principados não podem. Mais alto assim comigo, diga Deus. Essa igreja bebe desse espírito. De novo, mais bem, essa igreja bebe desse espírito. O Senhor junto conosco. Nós nos rendendo ao Senhor. Caindo por terra. Poder da morte. Da feitiçaria. Da idolatria. Do inferno. De Satanás. E seus demônios. Põe sua mão sobre o seu coração agora. Uma história de amor, vivida com mais intensidade e de perto com Ele. Eu vou encerrar essa reunião com você adorando Ele. Adorando Ele. Você dizendo para Ele palavras de amor, palavras de compromisso, palavras de disposição. Você entendeu a palavra? Então está na hora de você dizer. Vai dizendo para Ele. Vai dizer, você dizendo para Ele. Diante de ti eu me rendo. Senhor, eu estou deixando para trás. Eu gosto ou não gosto. É o que tu queres. Senhor, de hoje em diante eu aprendo com fracassos. Eu não fico caída porque eu fracassei. Pedro aprendeu com fracassos. O que ele aprendeu? Que Jesus tinha razão.
liberalidade. Que ela consiga permitir que o Senhor venha se mover. Que o Senhor tenha espaço. Aleluia. 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 Espaço para os dons. Espaço para frutos. Fala, eu vou buscar dom e eu vou buscar frutos. Aleluia. E o Espírito Santo terá espaço dentro de mim, dentro da minha mente, dentro da minha alma, dentro do meu espírito e na minha vida. Obrigada, Senhor, por esta reunião. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do rosto dele sobre você. E tenha misericórdia de você. Que ele te levante para o alto, como um pai levanta um bebê. Que ele olhe nos seus olhos e que sobre a sua